Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Step U. Hoje a live é muito especial, hoje é Outubro Rosa, tô já até vestidinha aqui a caráter, esperando a minha convidada, né? Então é uma live especial, até porque é uma live entre empresas, a Step U e o Grupo Valori. Hoje eu vou entrevistar minha sócia, Lorena Lacerda, que deve estar chegando a Lorena, para compartilhar conosco aprendizados da vida dela como um todo. Vamos lá receber a Lorena. Boa noite, pessoal. Vão enviando aí aviãozinho, convidando todo mundo para essa live, que vai ter muito aprendizado hoje, hein? Oi, Lorena. Boa noite. Deixa eu só fazer um negócio aqui, deixa eu só ajustar aqui um ar-condicionado. Que hoje tá quente, peraí. viu? Nossa Senhora, mas peraí, tem uma coisa aqui. Boa noite, pessoal. Vão chegando. Podem mandar aviãozinho aí, que hoje a gente vai falar do Outubro Rosa, hein? A gente vai falar da saúde, algo extremamente essencial, né? Às vezes a gente fica só preocupado com uma coisa e esquece outra. A gente não pode esquecer nada. Tudo é muito importante, principalmente a nossa saúde. Estamos ambas de cor de rosa. Isso, eu falei. Hoje eu vim a caráter, vim de cor de rosa. Outubro Muito bom, Rosa. gente. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com todos vocês e com você, minha querida amiga, como sempre. Isso, vai dar um pouquinho de reflexo, mas não adianta, que eu não me adaptei a minha lente de contato, aí tem que usar realmente óculos, tá, gente? Sejam bem-vindos, toda a rede da Step U, toda a rede do Grupo Valori. Como eu falei, abri falando, hoje é uma live muito especial, que é uma live entre empresas, mas principalmente com duas pessoas, né? Entre empresas, mas entre duas pessoas. E o nosso tema, ele é muito pertinente, né? Então tem a ver com a campanha que está acontecendo, é uma campanha internacional, que tem o objetivo de conscientizar as mulheres no combate do câncer de mama, e recentemente foi incorporado mais um combate ao câncer do colo do útero. É a saúde feminina, mas a gente não vai falar só da saúde feminina aqui, né, Lorena? A gente vai falar da saúde como um todo. Óbvio que a gente vai dar um foco grande aí nessa questão feminina, porque ela é muito importante, né? E a gente, como mulheres, a gente tem que contribuir, né? Com essa causa, que é uma causa muito importante para a mulherada. Sejam bem-vindos, podem mandar aviãozinho para conhecidos de vocês, principalmente para as mulheres, sejam muito bem-vindas aqui nessa nossa live de hoje. Eu estou muito feliz em poder receber a Lorena para falar desse tema, que eu sei que é um tema muito importante na vida dela, tem a ver com a história de vida da Lorena, o que a gente vai falar agora, né? Então, eu vou começar com uma pergunta. Com ela vai falar dos pilares da saúde, gente, que é muito importante. Não sai daí que ela vai falar dos 4 pilares, né, da saúde, não é isso, Lorena? Exatamente. Mas antes dela começar a falar disso, eu quero que ela... Chega, eu tô toda arrepiada. Eu quero que ela conte pra gente, Lorena, conta para quem veio nos assistir hoje, nos prestigiar, e quem vai assistir depois no IGTV, a gente fica feliz também que vocês assistem no IGTV, qual foram, né? Porque não foi só um, eu tenho certeza. Qual foram teus grandes aprendizados com câncer de mama? Tá bom. Bom, então primeiro, boa noite a todo mundo, né? Um prazer estar aqui. Essa live hoje é para homens e mulheres, né? Porque nós vamos falar de saúde e o tema da live que a gente escolheu é a sua saúde em suas mãos, para deixar claro que a saúde é algo que a gente tem que cuidar como uma responsabilidade única nossa, porque muitas vezes a gente delega essa responsabilidade da saúde para outros, né? E eu vou explicar por que eu entendo que a saúde é uma responsabilidade nossa e que está em nossas mãos. Então, quero falar desses pilares, de cada um deles, que eu acredito que são pilares fundamentais e que quando a gente olha esses 4 pilares da saúde e trabalha cada um deles, a gente pode chegar no que eu chamo de saúde integral. Então, a minha visão de saúde integral também está muito relacionada com a minha visão de sucesso integral. E é baseado nesses 4 pilares, né? Então, todos vocês sejam muito bem-vindos. A gente planejou essa live especial Outubro Rosa
porque é um mês muito importante para todas as pessoas que já tiveram essa experiência, né, de ter câncer de mama, mas é para qualquer pessoa que queira colocar mais saúde na sua vida, né? Então, esse é o objetivo aqui, é ajudar vocês a construir um plano. Então, como eu gosto muito de ajudar de forma específica e objetiva, quero sugerir que você pegue um papel e uma caneta e comece a fazer uma avaliação de cada um desses pilares que nós vamos conversar aqui, eu e a Cláudia, para você fazer uma reflexão sobre como está esse pilar na sua vida e quais são as oportunidades de melhoria que você vê para eles, tá? E aí, como a Cláudia colocou, gente, manda o aviãozinho, convida os seus colegas, convida seus amigos, seus familiares, convida pessoas que têm tido problemas de saúde, que têm reclamado de não estar com uma boa saúde, para que elas venham aqui fazer essa reflexão junto conosco. É importante a gente ajudar as pessoas a serem mais protagonistas, né, Lorena? Você trouxe muito essa questão da responsabilidade. E vocês acham aí que ando muito choroso? Tem gente que é chorosa, né? Reclama, mas não faz nada. Tô doente, tô com dor aqui, tô dor ali. Eu acho assim, eu vejo assim, sabe, Cláudia? Na minha vida, eu vejo assim que eu tenho 2 momentos, né? Em relação a como eu cuido da minha saúde e o que eu aprendi sobre a saúde e como a gente deve olhar para ela. Eu sempre fui uma pessoa que buscou fazer tudo na minha vida com excelência, né? Então, quando eu penso no meu lado profissional, eu sempre fui extremamente dedicada a trabalhar, a realizar, a realmente alcançar os objetivos que eu estabeleci para mim, né? Então, a performance profissional sempre foi uma prioridade para mim. E eu vivi a minha vida por muitos anos com esse foco. Meu foco era performar, meu foco era atingir resultados, não importava a quantidade de horas que eu precisasse trabalhar. As pressões vinham de todos os lados, como empresária, sentia pressão da equipe, pressão dos meus clientes, pressão dos parceiros, né? Então, nessa visão de eu preciso entregar resultados, eu preciso alcançar meus objetivos, eu preciso fazer a minha empresa crescer, eu preciso entregar com qualidade aquilo que eu me propus a fazer, com excelência, eu me cobrava muito e eu olhava a minha saúde e achava que eu cuidava da minha saúde. Por quê? Porque eu fazia lá uma atividade física, eu procurava ter uma alimentação que eu achava que era adequada. Então, eu já tinha alguns hábitos que eu achava que eram hábitos suficientemente adequados para eu ter saúde. Até que eu fui diagnosticada com câncer, né? Aos 42 anos de idade. Então, fazendo aqui um ponto, gente, para todas as mulheres que estão ouvindo agora essa live, mas não só para as mulheres, que também é possível que isso aconteça com homens, a importância do diagnóstico precoce, né? A importância da gente descobrir se está com câncer quando ele é inicial. Isso é fator-chave para a cura, fator-chave para o tratamento ter efeito e a gente poder viver. Então, um dos fatores que me fez estar aqui hoje com vocês é o fator de eu ter descoberto o câncer enquanto ele ainda estava localizado, né? Não tinha, graças a Deus, metástase no meu corpo. E isso fez com que eu pudesse acessar todo o tratamento, que foi, óbvio, um tratamento super agressivo. Dificilmente um tratamento de câncer não é agressivo. Às vezes ele é menos agressivo. Porque pode ser que uma pessoa só faça uma cirurgia e tá tudo bem. Eu precisei de fazer tudo. Eu precisei de fazer cirurgia, precisei de fazer quimioterapia, precisei de fazer radioterapia. Depois mais quimioterapia oral. Então foi mais de 1 ano tratando e imagina o meu corpo, né? O corpo da gente passando por todo esse processo. É como se a gente estivesse se matando, né? Porque você tá querendo se curar, mas você tá se matando, tomando quimioterapia, radioterapia. Então, assim, naquele momento eu entendi que eu não vinha cuidando da minha saúde. Que eu achava que eu cuidava da minha saúde porque eu ia lá na academia de vez em quando, porque eu comia mais ou menos bem. Eu achava que eu cuidava da minha saúde. A minha visão sobre saúde era extremamente limitada. E o que é mais interessante disso, sabe, Cláudia, é que, infelizmente, a maioria das pessoas precisa
passar por uma doença grave para aprender que a saúde deveria ser prioridade. E como fica uma coisa muito distante da gente, é outra pessoa que teve, você ficou sabendo de alguém que passou por alguma coisa, como você não sentiu na sua pele, você não consegue, ou a maioria das pessoas não consegue ter a disciplina necessária para criar os hábitos de saúde e mantê-los no longo prazo. Por quê? Porque a gente tem um monte de distração. É o amigo que chama para pizzaria, é o outro que chama para beber uma cervejinha no bar, é a vontade de ficar num sofá largado em vez de fazer atividade física, é a preguiça de fazer uma meditação, enfim, qualquer hábito de saúde que a gente for conversar aqui hoje, nós vamos falar sobre muitos hábitos de saúde, então chama quem precisa ouvir essa conversa, gente. Quem está acima do peso, quem está estressado, quem está sentindo taquicardia, quem está com crises de ansiedade, todo esse pessoal aqui tem que vir para essa live de hoje. Ou seja, nós devemos ter aqui milhões de pessoas nessa live. Porque a saúde, ela passa pelo viés emocional, as pessoas acham que não, né? Mas, inclusive, a doença nasce aí, né? A doença não nasce no físico, ela nasceu primeiro no emocional. Então... E o que é importante, gente, é que quando a gente fala disso, né, do impacto do emocional no físico, nós não estamos falando de nada esotérico. As pesquisas todas comprovam. Quando a gente tem uma emoção repetitiva, raiva, ansiedade, angústia, preocupação, a gente está liberando substâncias químicas, que é o cortisol no nosso organismo. E o cortisol ele tem o efeito de provocar inflamação no nosso corpo. E a inflamação no nosso corpo é que faz com que todos os nossos processos funcionais comecem a ser menos eficazes. A nossa digestão é pior, o nosso sono é pior. Né? Então, aí, se você já carrega algo no teu DNA, né, Lorena? Isso é o que vai fortificar o status de uma doença, né? Porque é óbvio que tem o fundo aí do DNA. Então, somou essas duas coisas aí, é bombástico. Então, mas no meu caso, amiga, eu fiz todo um mapeamento genético. Né? Eu fiz várias análises genéticas. Não tinha nada a ver com genética. O teu era mau hábito mesmo. Quando você faz uma análise, aí tem gente que falou assim, você teve azar. Aqueles casos assim de quem ganha na loteria é um caso de sorte. Quem tem câncer, jovem como você, sem ter nenhum caso na família, sem ter genética, é o azar. Eu não acredito em azar e nem em sorte. Então, eu nunca vi dessa forma, né? Então, assim, eu entendi naquele momento que eu estava diante de um desafio que me convidava a olhar para a forma como eu vivia. E, assim, o que eu desejo para as pessoas, de maneira geral, é que elas não esperem estar diante de uma doença grave ou de uma situação grave de vida para daí fazer a mudança de vida. Esse é o grande desafio. Porque se a gente espera, a gente vem muito mais fragilizado, né? Graças a Deus eu tive disciplina e tive todos os hábitos que eu achava que eu precisava implementar para conseguir passar por essa situação e criar hoje o que eu chamo de uma saúde integral. Né? Então, hoje eu posso dizer que eu tenho saúde integral. Eu precisei passar por um câncer para poder ganhar saúde, para entender como a saúde se consolida na nossa vida. E é desse assunto que a gente quer conversar hoje aqui com vocês. Falar de cada um desses pilares que vão promover a saúde. E aí, Cláudia, eu quero te fazer uma pergunta, aproveitando, né? Nós estamos juntas aqui. Mas, graças a Deus, você nunca teve um diagnóstico de nada grave, né? Assim, para a sua vida, né? Então, você já passou por vários problemas de saúde, que eu sei disso. E, graças a Deus, você se tratou. E você sabe, né? Que é difícil criar um hábito de saúde e mantê-lo. Né? Eu lembro, você tá me remetendo quando a gente estava falando das emoções. Teve uma época que eu estava muito estressada, fiquei com cortisol muito, muito alto. Até a médica falou: olha, minha filha, você deve ter alguém lá do outro lado que gosta de você, porque você não infartou, né? Porque pros índices de cortisol que eu tava, Lorena, eu deveria ter infartado, entendeu? E foi ali que eu comecei a mudar meus hábitos alimentares. Ainda não são que nem os teus, que eu vejo que você é muito disciplinada. Mas eu cortei leite, eu não bebo leite, eu não tomo cerveja. E, gente, não é porque eu não quero engordar, não, tá? É porque eu fui fazer mapeamento que nem a Lorena. Eu fiz mapeamento genético, eu fiz teste de alimento, que eu nunca tinha feito essas coisas, sabe? E aí eu peguei e falei, não, gente, eu vou... Para mim é investimento. Toda vez que, nossa, você gastou essa fortuna com esse teste de DNA.
Falei, não, eu não gastei, eu investi em mim, é autoconhecimento também. Agora eu me conheço por dentro. Eu tenho um mapa de mim, entendeu? Né, Lorena? Então, eu acho que isso é investimento. E eu tive, sim, alguns problemas de saúde. E nesses momentos, a gente, cada vez um pouquinho. Queria ser mais e serei um dia, você é meu exemplo. Eu sempre falo, eu te vejo assim, antes e depois do câncer, eu já achava você disciplinada, tá? Antes. Depois você ficou mais ainda. Teus hábitos, como você come, como você tem disciplina para se exercitar. E não é sofrimento para você. Confesso para quem está entrando aqui que para mim fazer exercício físico é um sofrimento. Alimento eu tenho facilidade de cortar, de verdade, eu tenho. Não tem problema quanto a isso, não. Agora, exercício, você sabe que você é minha amiga, que para mim... Pois é. Mas a gente vai falar aqui sobre como você criar hábitos de saúde, né? E aí eu vou dar algumas dicas da minha experiência de o que as pessoas podem fazer. As pessoas têm mais dificuldade com atividade física, outras com alimentação, outras com outros aspectos. Como que ela pode criar um esquema para poder fazer esse processo acontecer. Então, são 4 pilares. Tem o pilar físico, tem o pilar emocional, tem o pilar mental e tem o pilar espiritual, ok? Então, eu quero que cada um anote aí no seu caderno esses 4 pilares. Ah, minha sogrinha, a querida entrou, Maria Augusta, tá lá em Portugal. Lá já são 11 da noite e ela entrou na minha live. Te amo, querida, bem-vinda. Então, olha só, minha sogra tá com 83 anos, é uma mulher maravilhosa, cheia de energia, cheia de saúde, tá? Então, e tá aqui ainda assim para aprender mais sobre saúde, para vocês verem como a gente sempre pode aprender mais. Então, gente, 4 pilares, né? Físico, mental, emocional e espiritual. Eu quero falar nessa ordem, tá? Quero começar no físico, Cláudia, porque geralmente as pessoas, quando eles pensam em saúde, eles já pensam só no físico. Então, o físico é o primeiro pilar. Na verdade, a maioria pensa só em físico, tá? Só. E não é. A saúde integral, ela todo o nosso corpo, gente, as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas sensações físicas estão todos interligados, um afetando o outro. Então, a gente tem que trabalhar todos. É isso que é o conjunto que vai nos levar para a saúde integral. Então, no aspecto físico, eu quero dividir em 3 pontos, em 3 aspectos no físico. Eu quero falar da alimentação, eu quero falar da atividade física, eu quero falar do descanso. Cláudia, eu acho que 1 hora vai ser pouco para essa live. Porque tem tanta coisa que eu quero compartilhar. A gente faz parte 2. A gente faz parte 2. Tá no mês propício, né, para falar disso. Gente, faz um plano de ação aí, pelo amor de Deus. Anota o que eu tô falando e vai fazendo uma avaliação de como vocês estão em relação a cada um desses pontos, né? Então, o primeiro ponto é a alimentação. Vamos lá. Então, dentro dos físicos, né, são 3. Alimentação, atividade física e descanso. Na alimentação, tem algumas máximas que a gente tem que incorporar na nossa forma de viver. Uma delas, uma frase para mim, que é uma crença possibilitadora, super, hiper útil, é de que você é o que você come. Se a gente parar para pensar, as nossas células, o nosso corpo, o seu corpo, a sua pele, tudo é reflexo do que você come. Porque você come um alimento, ele vai ser processado no seu corpo. Para quê? Para o seu crescimento, para gerar células, para gerar os seus órgãos. Então, a qualidade das nossas células está diretamente relacionada à qualidade do que a gente come. E agora, nessa época de Covid, a gente viu o quanto as pessoas com peso acima do saudável são mais suscetíveis a doenças. Né? Por quê? Porque quanto mais a gente come mal, maior é a inflamação do nosso corpo. E a inflamação gera todas as doenças autoimunes, doenças crônicas, são tudo resultado de inflamação do corpo. Então, tem alguns alimentos que a gente precisa eliminar da nossa dieta. E o que é importante colocar para vocês é que, assim, Cláudia, hoje eu não faço mais dieta. Por quê? Porque eu já adquiri um estilo de vida saudável. Eu não tenho mais esse negócio, preciso fazer uma dieta. Não, eu já fiz muito disso. Né? Eu, durante nesses últimos 2 anos, eu emagreci líquido, vamos chamar assim, eu emagreci 11 quilos
12 quilos, aliás. Porém, se for pensar, eu emagreci muito mais, porque eu tenho muito mais massa muscular hoje do que eu tinha antes. Uhum. Então, na prática, eu emagreci uns 15 quilos. E eu vivia fazendo dieta. Ah, eu vou fazer dieta, vou comer doce só uma vez por semana, não vou mais comer isso, eu vou passar um mês sem comer aquilo, para ver se eu emagreço. Eu vivia também fazendo essas coisas. E eu vi, gente, que quem vive de dieta é um sofrimento. Porque a pessoa tem que parar aqueles hábitos que ela está super viciada por um tempo para poder emagrecer e fica naquele efeito sanfona, aquela frustração, aquela angústia. Então, eu, particularmente, eu sou contra a dieta. Eu sou a favor de você aprender a se alimentar. Isso é muito diferente de dieta. E não é aprender a se alimentar porque você quer emagrecer tudo de uma vez para você poder ficar magro, caber naquela roupa e ficar se exibindo nas mídias sociais, não, gente. Né? É emagrecer ou é ganhar uma saúde física que te permita ter saúde, que te permita ter o seu corpo com saúde. A consequência disso vai ser que você vai olhar no espelho e vai se achar mais bonito. Porque a maioria de nós vive num modelo estético, né? Vamos botar assim, de referência estética, de que a magreza, né? De que um corpo magro, não magreza, mas um corpo magro é um corpo mais bonito. Aí eu falo assim, mas isso não é um preconceito com quem é mais gordinho? Olha só, a beleza em si, você pode até ser preconceituoso, falar, eu acho mais bonita a pessoa magra do que a pessoa gorda. E é um preconceito da estética. Mas falando em termos de saúde, o corpo magro com músculo é o melhor, tá? É claro que eu não estou falando aqui de magreza excessiva, não estou falando daquele magro que não faz atividade nenhuma, que também não tem nenhuma resistência, também não é esse caso, né? Porque tem gente que magra, tem gente magra que tá com a saúde terrível, né? Então, é a questão de saúde mesmo que você está falando. Exatamente. Por isso que é um conjunto, não é só um fator. Não é só, tô magro. Não, mas não é isso. Né? Então, quais são os alimentos que a gente precisa eliminar da nossa dieta? Porque são alimentos que são veneno, que você come, ele não te faz bem nenhum. Ele não te nutre, ele não tem nenhum nutriente. Ele entra simplesmente para satisfazer vícios, principalmente relacionados ao açúcar. O açúcar é altamente viciante. A gente come simplesmente pelo prazer. E o que nós temos que aprender é que... O que a gente tem que aprender, e é uma quebra de paradigma, Cláudia, é que nem toda alimentação, nem toda refeição tem que ser prazerosa no sentido do êxtase do sabor. Entende? Então, assim, você vai ter aquele dia na semana que você vai comer uma coisa bem diferente, no sábado, no final de semana, ou mesmo no dia da semana que você vai comer uma coisa e fala, nossa, que delícia, vai. Nossa, amei esse negócio, vai. Mas você vai ter refeições que não ok também, sabe? Que não são, é aquela refeição saudável. Você fala, ok, eu nutri o meu corpo de alimentos saudáveis. E a gente tem que ter esse olhar. Você compra um carro novo, você vai colocar combustível adulterado no seu carro? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas aí a pessoa vai e toma refrigerante. O que é tomar refrigerante? É colocar um produto dentro do seu corpo que não tem nenhum benefício. Pelo contrário. É química pura. Refrigerante é química. Eu também cortei já tem uns anos, refrigerante. Além da química, né, de produtos químicos, além disso, tem o açúcar puro. Então, se você não tiver uma alimentação com produtos que nutram o seu corpo, você não está dando poder para as suas células te defenderem contra qualquer tipo de ameaça. Tem que cortar refrigerante, tem que cortar fritura. Sucos de caixa. Sucos de caixinha que são super com açúcar. Então, assim, quanto mais natural for a nossa alimentação, com produtos naturais, né? Com verduras, com frutas, com coisas que vêm da natureza, melhor. Né? Então, mas eu adoro carne. Não tem problema, mas faz a carne assada, faz a carne grelhada, não faz ela frita. A milanesa, com queijo derretido em cima e molho vermelho. Né? Ketchup em cima, ketchup. Né? Vai comer uma pizza? Ok, mas tem que botar aquele monte de maionese, ketchup e mostarda. Não é? Então, assim, a gente tem que entender que tem hábitos, os hábitos de alimentação, eles são pequenas mudanças que a gente vai fazendo de forma consistente. E quando a gente come alguma coisa que não é uma coisa nutritiva, a gente faz isso como uma exceção e não como a regra.
Perfeito. Né? Então, o leite, por exemplo. Você falou que você cortou o leite. Qual que é a minha visão sobre o leite? Eu entendo da seguinte forma. Se você tem intolerância ao leite, aí você realmente não deve comer. Quantas pessoas comem uma coisa... Pensa aí você que está aqui conosco nessa live. Quantas vezes você já comeu uma coisa que você sabe que daqui a 5 minutos você está com azia, com dor no estômago? Mas vai lá e come. Mas vai lá e come. Então, eu penso hoje assim, peraí, eu vou comer esse negócio para daqui a 10 minutinhos tá ruim? Eu vou fazer isso com o meu corpo? Agora, vocês imaginam... O leite eu cortei porque eu descobri que eu tinha alergia, acredita? E eu Então, tinha prisão de ventre, Lorena, a vida toda e achava que... Olha como as coisas loucas, né? A gente não presta atenção. Não, na minha família inteira todo mundo tem prisão de ventre, é normal. Não é normal ter prisão de ventre, gente. Não é. Você tem que ir no banheiro. Isso não é normal. com certeza. Né? Isso é uma das coisas Era o mais leite. importantes que existe. Uma das coisas mais importantes que existem é o funcionamento diário do nosso intestino. Porque o intestino ele é responsável por grande parte da nossa imunidade. Né? Então, assim, quanto menos a gente come fibra, quanto mais a gente come essas farinhas, então farinha de trigo, esses bolos, doces, fermentos, coisas artificiais, biscoito, bolachinha, gente, isso daí, ou você elimina da sua vida, ou você come isso como uma exceção. E aí, Cláudia, uma coisa importante que a gente precisa entender é que quando a gente decide ter uma vida de saúde, nesse pilar físico, na alimentação, a gente também tem que aprender a cozinhar. Não é aprender a cozinhar para ser chefe de cozinha, não estou dizendo isso não. Mas é aprender a cozinhar para você poder fazer um frango, né? Um frango grelhado gostoso, saboroso. Para você fazer um franguinho assado. Pra você comprar um peixe, fazer um peixe. Porque quando a gente começa a gente mesmo a cozinhar, a gente tem muito mais condições de colocar os temperos adequados, usar o óleo adequado, que é o azeite, o óleo de coco, né? Cozinhar dessa forma, eliminar óleos que não sejam azeite, óleo de coco da nossa alimentação. Então, doces, coisas industrializadas, farinhas processadas, tudo isso daí é extremamente prejudicial ao nosso corpo. Então, esse é o primeiro ponto. A alimentação, gente, é uma mudança de estilo de vida, não é dieta, né? Não é dieta, não é você chegar e falar, eu vou ficar um mês sem comer carboidrato porque eu quero emagrecer 10 quilos. Não é isso. É você ir gradativamente aprendendo a colocar mais coisas que nutrem o seu corpo como uma forma de você ter saúde. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é da saúde física, e eu acho importante que quem está aqui me ouvindo, gente, saiba que eu hoje tenho completa clareza de como um profissional que tem saúde performa muito melhor que quem não tem. Um profissional com saúde, ele está sempre bem disposto, ele tem um alto índice de energia, ele é uma pessoa muito mais criativa, com raciocínio mais rápido. Uma pessoa que não está cuidando da saúde começa a ter lapso de memória, cansa muito mais fácil, a energia baixa muito mais rápido, adoece com mais frequência. Como é que essa pessoa performa? Ainda fica de mau humor. Tem gente que não é mau humor. Claro, porque não dormiu direito. Então, isso tudo vai sobrecarregando o corpo e vai contribuindo para que essa pessoa não tenha alta performance. Porque a saúde é uma das bases e das chaves da alta performance, né? Então, a primeira coisa é a alimentação. É a gente colocar para dentro aquilo que nutre. Lembrando que nós somos o que nós comemos, tá? E aí, se você não sabe como se alimentar, você vai atrás de nutricionista, você vai fazer curso de alimentação, mas você vai adquirir hábitos. Não é radical, mas não é radicalismo, mas colocar para dentro alimentos que realmente você sabe que vão nutrir o seu corpo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a atividade física. Gente, o ser humano não foi feito para ficar parado. Nós não fomos feitos para ficar sentados. Não é essa a nossa natureza. A nossa natureza, ela exige que a gente tenha músculo, que a gente tenha condição de preparo cardiorrespiratório. Essa é a nossa natureza. Então, a gente precisa entender que criar hábitos de atividade física precisa fazer parte da nossa forma de funcionar. E cada um vai ter que encontrar o seu caminho para isso, né? A Organização Mundial de Saúde, ela diz que a atividade física tem que ser pelo menos 2 horas e meia por semana.
divididas aí em 3, 4 vezes por semana. Eu gosto de fazer atividade física todos os dias. Às vezes eu não faço, às vezes eu não faço no domingo, às vezes eu não faço, sei lá, algum dia da semana. Mas eu procuro fazer quase todos os dias. Por quê? Porque virou o hábito. E aí, se eu não faço, eu fico com a sensação de que eu tô meio cansada, né? Então eu descanso, eu me reenergizo, eu ganho força quando eu faço atividade física. Então, olha só que Até porque a interessante. atividade física a gente produz mais ocitocina também, né, Lorena? E a ocitocina, ela é um neurotransmissor que promove na gente maior bem-estar, faz a gente ficar também mais produtivo. Então, é importante isso, né? Então, e você trouxe um negócio muito importante aí. A gente foi feito para se exercitar. Os nossos antepassados, eles eram nômades, eles andavam muito, né? Se locomoviam muito. Era uma forma de se exercitar. A gente carrega isso, a gente precisa se exercitar. Vem aí dos nossos ancestrais, né? Essa questão do se exercitar. No teste de DNA que você fez, deve ter vindo isso daí também, né? Que eu lembro meu médico falando sobre isso. Povo árabe, persa, povo que andava muito. Então, quanto mais você fizesse atividade física, melhor, né? E aí foi aí que eu soube dos alimentos que me faziam bem e os que me faziam mal. Eu vejo assim que a atividade física é um dos pontos mais difíceis, né? Para as pessoas mudarem nos seus hábitos. Mas se vocês pararem para pesquisar os empreendedores, os executivos mais bem-sucedidos do mundo, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que os caras são, maioria das vezes, são maratonistas, são atletas. Isso. Por quê? Porque eles sabem a importância da atividade física, né? O músculo, quando a gente tem músculo no corpo, a gente consegue fazer com mais qualidade o processo de oxigenação de todos os órgãos. E isso é fundamental para a gente combater vírus, combater bactérias, né? Então, assim, nessa questão da atividade física, cada um tem que encontrar um caminho. Eu acho que a gente só dá desculpa, na verdade. Tô cansado, tô com preguiça, tá calor, sei lá, não tenho tempo. Isso é conversa. Tá frio, tá calor. Tá frio, tá calor. Eu conversa. sei todas as Na verdade, é a desculpas, desculpa que a gente está dando. É a desculpa que a gente está dando porque não quer sair da zona de conforto do corpo largado. Só que o que eu quero lembrar aqui, gente, aqui são escolhas que podem não ter efeito no curto prazo na sua vida, mas elas vão ter efeito no médio e longo prazos. E aí, quando bater na sua porta, você vai ter que pensar, o que eu vou fazer? E às vezes você está diante de uma situação grave, você tem que mudar de hábito, porque você precisa urgente. Imagina, quantos jovens estão infartando aí, gente? Né? Tirando os casos, claro, congênitos, mas quantos jovens estão infartando? Né? Porque não fazem, porque estão só comendo, é gordurinha, é a picanha, é o churrasquinho, é a feijoada, é a cervejinha. Mas tem muito fast food também, né, Lorena? As pessoas não sei se ainda sai pesquisa, mas o que eu percebi, muita gente durante a quarentena comeu muito fast food também, né? Então, abandonaram a alimentação assim. Muita gente adquiriu o hábito que você falou de aprender a cozinhar. Eu vi gente fazendo isso. Mas também eu acho que uma grande maioria optou por comer comida da rua. Pois é, mas aí é uma coisa para mim, é preguiça. Porque eu sou uma pessoa que tem uma agenda bem apertada, né? Eu tenho 2 empresas, eu tenho 2 filhas, eu sou casada, né? Eu tenho todo um processo pessoal que me envolve muito e eu faço atividade física com essa frequência, quase todo dia. E eu cozinho. Ou pelo menos eu preparo algumas coisas. Eu tenho uma funcionária que está me ajudando agora, mas durante pelo menos 3 meses da pandemia eu fiz almoço todo dia, almoço e janta. E era para mim, para meu marido, para filho, né? Então, assim, é uma questão de tempo? Não é uma questão de tempo. E eu não faço nada complexo. É uma questão de falta de gestão de tempo. Aí é o seguinte, eu, por exemplo, assisto nada de televisão, praticamente nada de televisão. No final de semana eu assisto um ou outro filme ou uma série. E talvez dia de semana à noite a gente às vezes assiste um episódio de uma série, um dia ou outro. Então, assim, o meu tempo não é para aquilo que não faz sentido para mim. Né? O meu tempo de vida eu dedico para estar com as pessoas que eu amo, essa é a minha prioridade. Para cuidar de mim, da minha saúde, essa é a minha prioridade.
Para trabalhar em algo que eu amo, essa é a minha prioridade. Para aprender coisas novas, essa é a minha prioridade. Para ajudar as pessoas que precisam, essa é a minha prioridade. Ponto. Eu não fico perdendo tempo com o resto. Né? Então, assim, eu dedico tempo. Ah, mas eu tô nas mídias sociais? Eu tô, mas também eu fico pouco tempo. Eu entro, posto, vejo uma coisa ou outra e ó, saio. Por quê? Porque eu tenho a minha prioridade. Né? Então, quando a gente tem prioridade na vida, a gente tem que ter disciplina para ela, senão você não vai para frente. Porque quem quer fazer tudo, quem quer ficar na Netflix, assistir novela, assistir os programas da televisão e mais trabalhar, não vai sobrar tempo para cuidar da saúde. Entendeu? Então não é que a pessoa não tem tempo, ela não prioriza a saúde dela porque ela está, vou usar uma expressão em inglês, taking it for granted. Que é assim, achando que com ela não vai acontecer nada. Não, minha saúde é ótima. Muita gente fala, não, minha saúde é ótima, eu tô ótima. Eu falo, imagina se você estivesse cuidando da sua saúde, como você estaria? Né? Se você está ótimo sem fazer nada, imagina se estivesse fazendo. Então, esse segundo pilar da atividade física é um pilar que exige muita disciplina. E eu digo o seguinte para as pessoas, faça um combinado com você mesmo. Combine com você. Então, se você combinou com você, então imagina, Cláudia, que você fala assim, eu vou 3 vezes por semana, eu quero que a Cláudia faça um compromisso aqui publicamente perante todo mundo, pelo menos 3 vezes por semana atividade física. E aí? Eu não estou podendo fazer esse compromisso agora por motivos de saúde. Pior que tu sabe que é verdade. E assim, ainda descobri o problema no tornozelo, né? Mas eu estava até pensando, sabia? Que eu podia fazer outra coisa sem mexer o pé, né? Deve ter, né? Ou você pode fazer... Você pode fazer aula de yoga, pode fazer alongamento, você pode fazer hidroginástica, vai atrás, tá? Eu vou ver o que pode ser feito. Mas olha só, quando você faz um compromisso com você e fala assim, eu vou fazer atividade física 3 vezes por semana, você põe isso na sua frente, você escreve isso na parede, você faz o que você quiser, né? Ó, o Barroso, como é que é? O Rony tá dizendo aqui todos os dias, muito bem. Perfeito. Quando você faz um compromisso de eu vou fazer atividade física todos os dias, aí você chega em casa para fazer atividade e aí, de repente, você se ouve falando assim, ah, não, só hoje não. Não, tô com preguiça, tô cansado, hoje o dia foi pesado, acho que eu já vou deitar, eu vou assistir um filminho, vou ficar tranquilo, assistir uma novela. O que a gente tem que fazer? Naquela mesma hora, a gente tem que falar, não. O combinado é combinado. Eu vou fazer o que eu falei que eu ia fazer. Mesmo que seja 30 minutos, eu vou fazer. Logo vai passar, aí eu faço outra coisa que eu gostaria. Então, a gente não pode dar espaço, gente, para isso é uma boa dica para quem é preguiçoso. Começar com 30 minutos é uma boa dica, porque eu falei que eu sou preguiçosa, mas eu já fiz ginástica, eu já tive personal, e eu funciono com personal. Né? Eu já sei como é o meu mecanismo. Então, eu prefiro ter um personal, uma pessoa do meu lado para poder me orientar. Então, e para mim, o meu compromisso é esse. Eu tenho um compromisso com o meu personal até o horário. Né? Porque para mim é muito importante as pessoas. Então, eu não posso falhar com ele. Olha como é que é. A gente vai se descobrindo, né, Lorena? Já que eu me dou o golpe, eu não vou dar o golpe a alguém. Então, marca o compromisso. É verdade, eu já ouvi várias pessoas que aprenderam a ter disciplina depois que contrataram personal. A disciplina incorporou e você pode ir sozinho. Mas se no começo for muito difícil, você ter alguém te orientando, é melhor. Eu acho que motiva, né, Lorena? Com certeza. Mas não é todo mundo que tem condição de ter um personal, né? E aí, como é que vai fazer, né? Com 30 minutos, que nem você falou, 15 que seja. Uma vez o Jean deu dica aqui na nossa live da Step U, se a pessoa dedicasse 1% da vida dela, do dia dela, isso daria 15 minutos ela dedicando a ela mesma, fazendo alguma coisa para a saúde física, né? Por dia. Pois é. Pois é. E eu vou dizer uma coisa. Quem tem problema de gestão de tempo, que não consegue equilibrar as diversas demandas, que vive se sem foco, tem um programa na Step U que chama Alta Performance com a Karina Iso, que já vai subir para a plataforma. A gente vai informar vocês para vocês fazerem, que é um programa para alta performance. É muito bom. Esse curso é um curso assim, que tem todas as dicas para quem quer ter alta performance e lidar com essas distrações. Porque o problema são o quê? As distrações. A televisão é uma distração, o celular é uma distração, as mídias sociais são uma distração. Né?
Então, Isso mesmo. o que esse mundo está nos mostrando? Que a gente tem muito pouca disciplina. A disciplina é o fator-chave da alta performance, né? Então, o que nós temos que fazer? Já que a gente reconhece que a gente tem baixa disciplina, que a maioria das pessoas tem baixa disciplina, a gente tem que aprender a lidar com essas distrações, né? E é criar formas de não deixar que essas distrações nos tirem do foco que a gente planejou, dos cuidados que a gente planejou. Então, a atividade física pode ser 15 minutos por dia no começo e você pode ir aumentando. Pode ser 5 minutos por dia e você vai aumentando. Hoje no YouTube tem um monte de aulas, de treinos gratuitos. Então, não é falta de recurso, né? Mas é falta de consciência de que se o seu corpo não estiver saudável, a conta vai chegar para você. Vai chegar. Né? E aí pode ser tarde demais. Então, esse pilar físico, eu falo da alimentação, eu falo da atividade física e fecho ele com descanso. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim, não, eu durmo 5 horas, eu tô bem. Eu olho e falo, será? Será que realmente essa pessoa fica bem? Porque se ela estiver dormindo naturalmente e estiver acordando sem despertador, e ela... Imagina alguém que dorme normal, natural, sem nenhum problema, sem medicação, e acorda sem despertador, ou seja, ela dorme 5 horas, acordando sem despertador, e passa o resto do dia sem necessidade de dormir, sem sentir sonolência. Talvez realmente essa pessoa tenha um organismo que precise de menos sono, mas isso é uma exceção e raridade. Muito. A maioria de nós não vai muito conseguir raro. ficar bem. Né? A maioria de nós vai precisar de quê? Quantas horas você precisa, Cláudia, para você 7 horas. recuperar o seu corpo? Eu já sei. 7 horas de sono. 8 eu não consigo dormir mais do que 8 horas, não. É o meu limite, porque se eu durmo mais que 8, eu já acordo mal, sabe? Mas eu já vi que 7 é um número mágico para eu dormir. Tanto que eu não tomo medicamento nenhum. Eu acordo exatamente sem... Eu coloco o relógio para despertar, nem sei porquê, mas eu acordo antes do relógio. Então, é isso. 7 horas é o suficiente. Eu tomo a melatonina. Desde quando eu comecei o tratamento do câncer, eu comecei a tomar melatonina, né? Mesmo depois que eu terminei o tratamento, eu continuei tomando, porque ele é um recurso natural para a gente ter um nível de sono mais profundo. Mas não é remédio, né? Remédio que eu falo com gente que toma Rivotril, Lorena, para dormir. E acha assim, não, mas não tem nenhum problema não. Tá, e os efeitos colaterais? E no longo prazo, terríveis. O que esses remédios fazem com o corpo da pessoa, né? Então, assim, o descanso, ele é fundamental. A gente precisa entender a importância das pausas, a importância de dar aquele tempo. Cláudia, antes do câncer, eu tomava café da manhã, de segunda a sexta, dirigindo. Meu Deus. Eu botava o meu café da manhã na minha vasilhinha necessaire, sei lá, e eu entrava no carro comendo. Aí eu me maquiava depois no carro. Assim, era desse jeito a minha vida. Era uma loucura. Eu queria encaixar tudo na minha agenda. Tudo. Eu queria botar tudo ao mesmo tempo para dar conta de fazer 1 milhão de negócios nas 24 horas. E você colocando a adrenalina para dentro, né? Porque você fazer várias coisas ao mesmo tempo causa um frenesi na gente, né? Isso, agora aquilo outro. Se colocava no estado de alerta 100%, né? 100%. E a alimentação, o momento da alimentação, ele tem que ser um momento de mais introspecção. Né? Você tem que saborear o alimento, você tem que respirar, deixar a sua digestão fazer o processamento dela, produzir a quantidade certa de ácido para digestão, nem mais, nem menos. E isso requer você ter os seus rituais de alimentação. Alimentar com calma. Quando a gente alimenta, come, almoça, em 15 minutos, já volta a trabalhar, já vai naquela correria. E precisa ter um momento de descanso. Então, o corpo físico precisa de uma boa alimentação e muitas vezes de suplementação. Eu suplemento muito vitamina C, vitamina D, vitamina A. Eu realmente faço muita suplementação, né? Com médico. Fui no médico, fiz todos os exames e eu suplemento com vários produtos. Agora, então, por causa da pandemia, é zinco, é magnésio, todas essas coisas. Então, alimentação com suplementação, é atividade física rotineira,
e é o descanso. Esse é o conjunto do primeiro bloco, né? Que é o bloco físico. Cláudio, quanto tempo nós temos? Só para eu saber como é que eu vou Tem dividir 15 o tempo. minutos. Tem 15 minutos para falar do... Oh, my goodness. Sério? Meu Deus do céu. Sério. Falei que são 15 para duas lives. Não é? Então, olha só. Falamos do físico. Gente, agora vamos para o pilar emocional. Se a gente tem todos os dias, acorda já com sensação de angústia, preocupação, ansiedade, raiva, o que vai acontecer? Nós vamos ter crises de ansiedade, nós vamos ter insônia, nós vamos ter crises de enxaqueca. Esses são os principais sintomas de quem está emocionalmente desequilibrado. O pilar emocional é um pilar que a gente vê o efeito do desequilíbrio dele externamente através destes sintomas. Azia, né? Dor no estômago, dor de cabeça, insônia. São os principais sintomas de que as emoções estão em desequilíbrio. Agora, tem sintomas que são, vamos dizer assim, mais difíceis da gente observar porque eles acontecem internamente. As alergias, quantas alergias não são de fundo emocional? Muitas alergias, né? As dermatites, alergias, dermatites e outras doenças que podem surgir por conta do emocional. A própria gastrite, úlcera, tudo fruto do desequilíbrio emocional, né? Então, nós temos que olhar para as nossas emoções e falar: o que está me acompanhando? Eu acordo e durmo com que emoções? Quais são as emoções que eu experimento ao longo do dia? Experimentar uma leve ansiedade, eventualmente, faz parte, é bom, cria um movimento. Mas se você percebe que você se altera muito facilmente, que você sai da alegria, da euforia para a tristeza e da decepção muito rápido, alguma coisa está muito errada aí. E aí você vai ter que trabalhar isso como? Através de terapia, né? Buscar realmente um terapeuta, um psicólogo. Em alguns casos mais graves, vai ter que ir para o psiquiatra. E tem algumas coisas que ajudam, né? Como a meditação. A meditação é extremamente importante, porque a meditação nos dá uma calma, uma sensação de reconexão, de está tudo bem, as coisas estão exatamente como deveriam ser, e eu vou lidar com o que vem na vida da melhor forma que eu puder. Então, a meditação é uma maneira extremamente importante para nos ajudar a lidar com as adversidades. Se você é líder, se você é empresário, mais importante ainda. Tem uma série, Cláudia, não sei se você já viu, chama Billions. Eu adoro essa série, sabe? Eu já vi todas as temporadas, estou esperando a próxima. E nessa temporada, o cara o bambambam da temporada, da série, que é o Axel Rose, ele tem... Oi, voltou? Voltou. Tá. O bambambam da série é o Axel Rose. E ele tem... uma empresa, ele é um bilionário, ele tem uma empresa de mercado de capitais, fundos de investimento, ele é um cara bilionário. E quase todo episódio aparece lá aquele minutinho que ele parou, ele foi numa sala escura da empresa dele para fazer uma meditação de 5 minutos. Né? Então a meditação, ela baixa o nosso nível de cortisol, de adrenalina, ela ajuda a gente a ter contato com as nossas emoções. Quem é empresário, quem lida com a diversidade, quem lida com muita pressão de chefe, de par, de colaborador, precisa usar da meditação como forma... Billions de bilhão em inglês. É billions. Eu vou escrever aqui. Escreve aí, billions, né? Com 2 L's. Com 2 L's. Então, gente, a meditação... as pessoas que acham que meditação é coisa de esoterismo, que só os monges que praticam, o pessoal não, da gente. Isso não existe. Harvard já estudou, tem um médico, que eu esqueci o nome dele agora, mas até inclusive o Daniel Goleman pegou parte desses estudos, em parceria com ele, publicou um livro sobre meditação. As pessoas não sabem, mas o Daniel tem um livro de meditação. É porque foi comprovado cientificamente que diminui a pressão arterial, pessoas que têm problema arterial e problema cardíaco. Ajuda na cura, tá? A meditação. O livro dele acho que é com o Richard, não sei o que lá, chama A Ciência da Meditação. Isso. É uma pesquisa, eu tenho um livrinho fininho. É uma pesquisa que eles fizeram muito boa para mostrar
os efeitos da meditação no corpo. Gente, a meditação promove efeitos espetaculares. Ela regula colesterol, para vocês terem ideia de como a meditação é importante, tá? E, então, se você acha que isso é uma prática só de quem é muito esotérico, quebra esse paradigma. Se você acha que isso não é para você, quebra esse paradigma. Começa de pouquinho e vai aprendendo. Eu medito todos os dias, em torno de 40 minutos por dia, em dois momentos de 20. É o que eu procuro meditar, tá? E faz muita diferença. Então, no pilar emocional, a gente tem que cuidar. Eu vejo gente desequilibrado emocionalmente e que acha que é normal viver assim. Essa pessoa está a um passo de uma doença gravíssima, tá? Então, emocional é extremamente importante. O terceiro pilar é o pilar mental. O que é o pilar mental? É a nossa felicidade, a nossa satisfação, a nossa capacidade de aprender, de estar feliz com o que a gente está realizando, com o que a gente está trabalhando. Não adianta ter uma vida, gente, de que você sente que você não está expandindo a sua capacidade mental, que você está num lugar que você não está aprendendo nada, que você está num lugar que você não está contribuindo para nada melhor, que você não tem um propósito que está sendo cumprido. O pilar mental é o pilar da sua expansão da consciência, do seu aprendizado, do seu crescimento como ser humano. A gente precisa desta experiência de expansão da nossa capacidade para a gente sentir que a gente está em crescimento, né? E isso é importante para a nossa saúde como um todo. Então, você estar num lugar trabalhando ou fazendo alguma coisa, ou mesmo que você não esteja trabalhando, mas que você esteja em casa sem sentir que você tem um projeto de vida, que você tem algo que te estimule a aprender, a crescer, a contribuir, isso vai com certeza impactar na sua saúde também, né? Porque você pode ficar com depressão, por exemplo. Conheço muitas pessoas que estão com depressão porque não conseguem encontrar um caminho para elas, não conseguem encontrar algo que as motive, que as estimule a querer continuar e crescer, né? Então, o pilar mental ele é muito importante. O que a gente está procurando aprender, quais os novos conhecimentos que você quer, né? Isso tudo é extremamente importante para esse equilíbrio que nós precisamos fazer. Que ajuda no nosso intelectual, né, Lorena? Compõe a nossa parte intelectual. Mas não é o intelectual pelo intelectual, sabe? Tem uma conexão com o resto. Porque se eu estou intelectualmente me desafiando, se eu estou intelectualmente ativo e sempre crescendo, isso vai impactar nas minhas emoções, vai impactar no meu físico, entende? Vai impactar em tudo. Por isso que eu falo que os fatores não são dissociados. Os pilares não são dissociados, eles estão todos Porque se juntos. você dá foco só no pilar, você fica desequilibrado, né? Fica capenga, né? Porque, nós somos sistêmicos. Olha como eles têm conexão. Se você come mal, você fica com o estômago ruim. Aí você começa a ficar se culpando. Por que eu comi aquilo? Pronto, aí já está com sentimento de culpa. Emocionalmente já começa a ficar ruim. Aí você tá com o estômago ruim, você não consegue fazer um curso do jeito que você queria, você não consegue aprender o que você tinha que aprender. As coisas estão ligadas, né? Perfeito. Então a gente precisa ter um foco para cada um desses pilares. Agora falta 8 minutinhos para tu falar do último. Então, só resgatando para quem chegou agora. A gente tem o pilar físico, que é alimentação, atividade física e descanso. A gente tem o pilar emocional, que é quais as emoções que a gente sente e que a gente percebe que fazem parte do nosso dia a dia. Nós temos o pilar mental, que é o quanto a gente está aprendendo, crescendo, realizando coisas que nos dão um sentimento de completude e de plenitude. E, por fim, nós temos o pilar espiritual. Todos nós somos seres espirituais. E quando eu falo de pilar espiritual, eu não estou falando necessariamente de religião, gente, porque não é isso, tá? Tem algumas pessoas que trazem a religião para esse pilar. Mas a espiritualidade está muito além da religião. A espiritualidade tem a ver com fazer o bem, com você contribuir para o outro, né? Com você ser uma pessoa presente para as outras pessoas, de cuidado com as outras pessoas. Mas também tem a ver com você conectar com uma força maior, com um campo energético em que está todo mundo interligado, né? Então, as práticas espirituais podem ser religiosas, por exemplo, na oração, né? Para muitas pessoas que têm uma religião.
Mas também uma prática espiritual é você fazer caridade. É você ajudar ao Voluntariado. próximo. Voluntariado É você fazer também. voluntariado. É você ter compaixão pelas pessoas. Imagina que você conhece alguém e você sabe que essa pessoa acabou de perder alguém por causa do Covid. Então, é aquela ligação que você vai fazer para aquela pessoa, é aquela atenção que você vai mandar para alguém num dia que ela talvez esteja triste, ela esteja precisando de apoio. Então, quando a gente pratica a compaixão, a empatia, o amor ao próximo, a conexão com algo maior, a gente está trabalhando a nossa espiritualidade. Né? Essa doação então, energética, né, Lorena? É uma doação energética, porque quando eu paro de olhar para mim e olho para o outro ou para a comunidade que eu estou inserido, eu estou deixando de ser egoísta, né? Eu passo a olhar as coisas de uma forma mais sistêmica. E isso é bom energeticamente para a gente. Porque a gente está tudo interligado, como você falou mesmo. Com certeza. A gente já sabe desde muito tempo, né, que é dando que se recebe, né? Então eu vejo assim que quando a gente equilibra os 4 pilares, o físico, o emocional, o mental e o espiritual, a gente olha para esses 4 e fala: é minha responsabilidade criar 4 pilares sustentáveis na minha vida. Isso significa que você entendeu que a sua saúde está nas suas mãos e que ela é um equilíbrio desses 4 pilares. Por isso é saúde integral, né? E que depende de nós. É nossa escolha. A gente que tem que escolher viver com saúde. Infelizmente, a maioria das pessoas vive com saúde, a maioria, vive com saúde enquanto é jovem. E aí, porque não cultivou hábitos de saúde, ou tem uma vida muito mais curta, ou tem um monte de doenças com as quais vai ter que lidar. Doenças autoimunes, principalmente. Nem na velhice, amiga. Já nos 30 anos começa. É verdade. Uhum. Né? Começa a lidar com as doenças autoimunes, as alergias e outras doenças autoimunes. Né? Então, esse cuidado com a saúde, ele é uma escolha inteligente para você não só ter mais chance de ter uma longa vida, como de você ter uma longa vida com saúde. Você poder chegar ao auge dos seus 90 anos sem demência, sem nenhum problema de saúde mais grave, né? Que eu acho que é o que nós desejamos. Chegar aos 90 anos, aos 80 anos, com saúde, por conta dessas práticas todas que nós tivemos, né? Então, esse é o meu desejo, né, para todos que estão aqui. Que consigam entender essa responsabilidade, né? Gente, foi pouco tempo para a Lorena dissertar sobre os 4 pilares. Com certeza ela tinha muito mais coisa para falar com a gente a respeito. Mas ela é minha convidada numa live para falar de saúde também, lá no meu canal. A gente vai ter oportunidade de ouvi-la de novo, a falar desse tema, um outro viés do autoconhecimento. Falta 2 minutinhos para acabar. Eu queria muito agradecer, Lorena, né, você ter vindo aqui conversar e compartilhar suas experiências que são reais, não era teoria, é de fato você faz tudo isso que você está falando, te conheço de perto e sei o quão é real. Quem gostou, encaminha essa live para quem precisa ouvir, né? Multiplica esse conhecimento que é importante. Queria agradecer, aproveito para deixar o convite para vocês entrarem nas redes sociais, tanto do Grupo Valori, quanto da Step U. A gente tem muito conteúdo focado nos temas que a gente acabou de conversar aqui: saúde, gestão do tempo, inteligência emocional, né? Então, visitem as nossas páginas, tá? É stepu.com.br e grupovalori.com.br, tá? Obrigada, Lorena. Obrigada de coração. Obrigada. Beijo para todo mundo que participou. Obrigada pela participação, pela audiência de vocês, gente. Obrigada, gente. Ó, sua saúde está em suas mãos, viu? Um beijo e, como diz a Soraya aí, rumo ao 100. Tchau, Isso. Gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau.